Karina Ozedo e hoje eu vou ensinar você a fazer essa necessaire, que vai ser a necessaire mais linda que você vai ver no YouTube hoje. Uma necessaire que dá pra fazer com ou sem viés. A primeira coisa que você vai fazer é o download do molde. O link para você fazer o download está aí embaixo na descrição do vídeo. Você vai imprimir no tamanho real e conferir se esse quadradinho mede 3 por 3 centímetros. Se estiver nessa medida, a sua impressão está correta. São 3 folhas de molde e você vai recortar todos os moldes no risco. Desse jeito aqui, e vamos unir esses 2 moldes aqui com a fita adesiva, desse jeitinho aqui. Com o molde já cortadinho no risco, você vai transferir para o material. Essa parte do molde aqui eu chamei de contorno, que é essa parte aqui da necessaire. E como está escrito aqui no molde, você vai recortar uma vez no tecido, uma vez na manta e uma vez no forro. A manta que eu estou usando para fazer essa peça aqui é uma manta R2 de 100. Então ela é uma manta fininha, mas ela é bem estruturada. Ao escolher a manta para fazer a sua necessaire, leve em consideração as camadas que a sua máquina suporta costurar. Ela fica muito bonita com a manta mais estruturada, mas você pode fazer com a manta mais fina também. Essa parte aqui eu chamei molde do suporte, que se refere a esse suportezinho aqui da necessaire das laterais. E você vai recortar 2 vezes no tecido e 2 vezes na entretela. E a entretela que eu estou usando para fazer essa peça, e a que eu uso na maioria das minhas peças, é uma entretela bem fininha, ela é termocolante. E aqui a minha tá como 20 gramas. E eu compro no armarinho como uma entretela para colarinho de camisa. Essa parte aqui se refere ao corpo da necessaire, então essa partezinha da frente e essa aqui das costas. E como tá escrito aqui no molde, você vai recortar 2 vezes no tecido, 2 vezes na manta, 2 vezes no forro. 2 vezes tecido e manta e aqui o forro que você escolheu. Perceba que todas você vai recortar no risco, porque já tem o desconto da costura. Para a aba da necessaire, é preciso prestar atenção no molde, antes de passar para o material. Como está aqui, você vai recortar uma vez no tecido, uma vez na manta, uma vez no forro, uma vez na entretela. Então, este molde aqui eu vou cortar uma vez no tecido, uma vez no tecido de forro, que é o que vai ficar para dentro, e esse aqui, ó, eu coloco a entretela. Agora, na hora de cortar a manta, o molde diz dobrar 1 centímetro para cortar a manta. Então, essa partezinha aqui que tá com um risco, uma linha preta, você vai dobrar desse jeito e só então, depois de dobrada, que você vai colocar e riscar e cortar a sua manta. Vou colocar o tecido aqui para que vocês percebam, olha, que a manta fica com 1 centímetro a menos. Eu começo unindo as partes que tem tecido e manta. Percebam que essa aqui fica desse jeitinho, olha. Então eu passo o pontinho decorativo, mas você pode fazer sem passar também. Nesse aqui eu não passei pontinho decorativo. Então, na parte da aba, que tem a manta, aqui nas 2 partes do tecido que tem a manta, eu também preparo assim. E essa parte aqui, olha, eu vou passar o pontinho decorativo já para unir o tecido e a manta. E já vou unir junto aqui, olha, a parte do forro com um zigue-zague em toda a volta. Para as partezinhas do suporte, eu vou dobrar ao meio, vou passar ferro. Vou dobrar novamente e vou dobrar novamente. E essas 2 partezinhas aqui, eu vou levar na máquina de costura e passar 2 costurinhas retas. Desse jeitinho aqui. E eu vou posicionar ela já aqui para não esquecer. Como fechamento da peça, eu estou usando o botão imantado de 2 centímetros. Mas você pode usar velcro, botão de pressão, o botão imantado menor de 1 centímetro, vai ficar a seu critério. E o botão vai ficar posicionado em uma parte aqui na frente e também na aba. Então você vai escolher uma das partes do tecido e manta que você percebe que vai ser a frente da sua necessaire. E vai pegar também a parte da aba que tem o forro e a entretela. A marcação do botão para essa parte da aba aqui
é em 2,5 centímetros. Você pode posicionar o seu molde aqui em cima, olha, do material. Pode fazer um furinho aqui bem no meio desse centro, que já tem a marcação exata do botão. Ou se você não quiser furar o seu moldezinho, você vai achar o centro e marcar os 2,5 centímetros. Vou aplicar, olha, a parte mais fininha do meu botão, a partezinha macho. E aqui embaixo eu gosto de colocar uma fita crepe, assim no botão. A mesma coisa vamos fazer com a frente da nécessaire. Aqui também, se você posicionar e furar o seu molde aqui no centro, você tem os 4 centímetros. Ou você pode vir aqui marcar o centro e achar aqui, olha, os 4 centímetros. Aplico o botão e também coloco a fita crepe. Essa minha fita crepe é muito boa, eu comprei ela numa casa de material de construção, então ela adere até mesmo aqui, olha, na parte da manta. O acabamento da mini nécessaire é com viés e para essa aula eu vou usar o viés pronto, aquele que a gente compra no armarinho. Esse meu aqui é de 25, então é um viés largo, mas é lógico que você também pode fazer o seu viés para fazer a sua peça. E caso você vá preparar o seu viés de tecido, como nós temos aqui uma peça arredondada, é importante que ele seja cortado no ângulo de 45. A medida que eu uso para essa margem de costura aqui, que vai ser de meio centímetro, eu cortaria um viés com 5 centímetros. Mas isso fica a seu critério. Se você tem o costume de fazer um viés com 4,5, com 6, aí você vai fazer de acordo com o seu trabalho. Você pode escolher usar ou não um acabamento, uma cianinha, um enfeite, um pompom. E como eu vou trabalhar com a peça curva, um viés que é curvo aqui nessas bordinhas, uma ferramenta que me ajuda muito nessa hora aqui é essa tesourinha pinça. Isso aqui é uma tesourinha que você encontra na internet. Isso aqui veio no estojinho de limpeza da minha cachorrinha, mas eu sei que isso aqui você encontra com facilidade na internet e não custa caro. É uma tesoura pinça. Uso também para aplicar o meu viés essa ferramenta, que é uma ferramenta que se chama auxiliar de costura. Então, quando eu estou colocando o viés, ela sempre está pertinho de mim. Caso você não tenha nenhuma das duas, não se preocupe, são apenas facilitadores. Aqui eu vou unir a parte do tecido e manta, a parte que tem o forro. E como eu quero o detalhe da cianinha, olha, eu já aplico ela. Como eu só tinha uma cianinha muito larga aqui, o que eu fiz? Eu cortei as pontas dela e apliquei ela dessa forma. Com o meu detalhe aplicado, eu vou virar para a partezinha do forro e vou aplicar o meu viés largo. Eu tô costurando numa máquina de costura doméstica, mas a minha margem de costura aqui vai ser de meio centímetro. E eu vou seguir costurando o meu viés bem em cima da dobra do viés aqui. Posiciono ele dessa forma, passo um pouco daqui, ó, deixo um pouquinho para fora e começo a aplicar. E aí viro e rebato. E vai ficar aplicadinho desse jeito. Aqui eu retiro, olha, o excesso do viés, deixando reto. E nós vamos à terceira informação aqui do molde. Já vimos a primeira, que é para dobrar, a segunda, que é a do botão, e agora essa marcação vermelhinha aqui. Tá escrito dessa pontinha para aqui, 2,5 centímetros, marcação da costura. Vou pegar aqui uma caneta que apague com ferro, pode ser um giz, qualquer coisa que apague. E vou vir aqui, ó, e vou marcar 2,5 centímetros. E vou fazer aqui, ó, um traço desse jeitinho, uma marcação que eu enxergue que é aqui que vai ficar o acabamento da minha costura. Dobro a minha aba e encontro o centro aqui fazendo um pique, ou colocando um alfinete, ou fazendo um risco. Achei o centro, vou pegar agora a parte do molde do corpo, a parte que ficou para ser as costas da nécessaire. Essa primeira informação aqui é a parte da frente, a parte do botão. Agora nós temos uma informação aqui, olha, 4 centímetros, aba. Então nós vamos pegar nessa partezinha aqui, vamos achar o centro. E com a minha régua centralizada aqui, olha, no piquezinho, eu vou fazer uma marcação em 4 centímetros. E aqui eu vou marcar com a caneta, que também apaga com ferro.
Puxo aqui minha régua um pouquinho para baixo e marco aqui, olha, onde está o centro. Feita a marcação, você vai observar o seguinte, que o nome aba eu coloquei de cabeça para baixo. Isso foi intencional, por quê? Para que a gente saiba que a forma de posicionar a aba é assim, tá bom? Então ele tá aqui de cabeça para baixo por isso. Então aqui eu vou pegar a minha aba, vou virar para a partezinha, ó, que fica o botão para cima. E nessa posição que tá aqui, eu vou vir e vou encostar ela centralizando no traço e no pique. E com a aba posicionada aqui, eu vou passar um zigue-zague aqui para prender toda essa partezinha reta. Eu tô passando o zigue-zague, mas se você desejar, pode passar uma costura reta também. Ficou desse jeitinho aqui. Aí agora eu viro aqui, tá vendo? Dessa forma. E por isso é que tenho aqui, olha, 1 centímetro a menos de manta. Então eu vou ajustar, ó, desse jeitinho aqui, fazendo que essa parte aqui, ó, que ficou da manta, seja a partezinha que vai ficar aqui como guia. Aí depois que ela tá aqui ajustada, olha, bem na dobrinha que a gente fez da parte da manta, se você quiser, você pode até, olha, na hora de dobrar, colocar a régua, ver se tá tudo retinho, tudo ajustadinho com essa parte de 1 centímetro. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou rebater a costura, vou vir por aqui e vou rebater a costura aqui nessa parte que a gente fez a marcação. Desse jeitinho aqui. E aqui na minha parte, olha, da costurinha, eu venho até aqui. Quando encosta na costura que a gente rebateu o viés, aí eu subo por ela e aí venho seguindo por essa marcação que a gente fez. E fica costuradinho assim. Agora eu pego a partezinha do forro e vou unir aqui. Eu passo um zigue-zague aqui, olha, em toda a volta. Aí depois que eu unir aqui, olha, o forro a essa parte de cima, eu vou vir, trago a minha aba aqui para baixo, ó, e já vou aplicar o viés nessa parte aqui superior. Se eu estivesse aplicando um viés de tecido aqui, para as partes retas, eu cortaria em tira, eu não cortaria enviesado no ângulo de 45, e eu cortaria nessas partes retas a medida de 4 centímetros. Para as partezinhas aqui arredondadas, eu cortaria com 5 centímetros no ângulo de 45. É só uma dica. Então, depois de aplicado aqui, como eu estou batendo ele na medida do viés mesmo, olha, aí é só eu virar e rebater. E fica costuradinho assim, olha, e eu tiro os excessos. Com a partezinha da frente, a parte que tem um botãozinho, eu vou vir aplicar o forro. E na parte do forro, eu vou bater o viés, virar e rebater. Desse jeitinho aqui. Com essas duas partezinhas assim, olha, já preparadas, faça piques na parte arredondada aqui de baixo para achar o centro. Na parte aqui do contorno, vamos pegar o molde e ver a informação. Você está vendo uma listra vermelha desse lado e uma desse lado. Todas as duas têm uma marcação de 6,5 centímetros. Vou pegar uma régua e vou fazer a marcação em 6,5 centímetros de um lado. Vou virar e fazer a mesma marcação do outro lado. Antes de colocar aqui a parte do suporte, é importante colocar aqui o viés. Então, eu vou rebater o viés nessa parte de cima, dos dois lados. Então, nessa partezinha aqui, olha, e nessa partezinha aqui, desse jeitinho aqui. Esse suportezinho aqui, olha, foi uma maneira que eu encontrei de poder estar segurando a nécessaire de forma mais confortável, mas é lógico que você pode colocar um suporte maior, ou se você desejar, você pode colocar uma argolinha D aqui, olha, que seja no tamanho, porque essa minha é maior, não tinha no tamanho da aqui, você pode colocar ela com a argolinha D aqui na lateral, ou na parte que fica aberta aqui, você também pode, ó, vir e posicionar assim, ó, uma argolinha D, caso você queira prender uma alcinha, use a sua criatividade.
Pra mim, as alças da forma que eu vou colocar tá super confortável. Nos meus testes aqui ficou muito legal. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Veja aqui no molde que tá escrito 6,5 e que o nome suporte está embaixo da linha. Então eu vou vir aqui, ó, a linha tá aqui, eu vou vir e posicionar o meu suporte aqui. Eu vou posicionar reto, mas como eu disse, você pode fazer de forma diferente. Eu posiciono reto, encostando aqui na linha e vou passar 2 costuras aqui na lateral. Depois que eu aplico, eu tiro o excesso. Agora é bem simples, eu vou pegar o meu viés desse jeitinho aqui e vou posicionar ele aberto dessa forma. Eu não abro aqui, olha, eu não abro, eu coloco ele desse jeitinho aqui. Se você estivesse fazendo com o seu viés de tecido, você também iria colocar ele aberto aqui para finalizar o viés depois. E eu vou deixar passar aqui, olha, uma quantidade que seja confortável para eu dobrar aqui. Então, eu acho que uns 2 dedinhos, uns 2 centímetros. E começo a bater aqui um zigue-zague ou uma costura reta. Costuro até chegar aqui o final e corto também, olha, com uns 2 centímetros assim para fora e vou repetir o mesmo processo do outro lado. E depois que o meu viés está aplicado desse jeito, aqui é que eu vou dobrar aqui, olha, desse jeitinho aqui e vou fazer os piques para achar o centro. E aqui, ó, com os centrozinhos marcados com o pique, aqui o meu viésinho, olha, para fora. Ele fica com menos de 2 centímetros, tá bom? O que é que a gente vai fazer? Eu começo pela parte da frente, posiciono aqui pique com pique, desse jeito, forro com forro. E aí, aqui no centro, eu coloco um clipe ou um alfinete. Sempre que possível, sempre que minha manta dá, eu marco o centro com alfinete porque eu acho melhor. E aqui eu já trago essa partezinha aqui, ó, reta do viés para encontrar com essa partezinha, assim, e dobro esse meu viés aqui. Esse é o acabamento que eu vou dar, mas se você quiser fazer um acabamento de forma diferente, pode ficar à vontade, tá bom? E eu vou começar a minha costura a partir daqui. Só que antes de começar a costura, eu vou fazer a mesma coisa aqui na outra ponta. Então, eu vou alinhar bem aqui a lateral e essa parte e vou já dobrar também o meu viés, assim, ó. E coloco um clipe aqui. Se você desejar, você pode clipar toda essa parte antes de costurar e pode também alfinetar, tá certo? Aqui, olha, perceba que essa parte de baixo é redonda e a de cima é reta. Nessa parte do encontro aqui, na parte do viés, eu vou dar piques. Tomando cuidado para esse pique não ultrapassar a medida da minha costura. Eu dou uns 4 ou 5 piques e aí eu venho e moldo para que todo esse meu tecido aqui, olha, se encontre. E é nessa hora da costura, da aplicação, que eu uso a tesoura pinça. Por quê? Porque na hora que eu estou costurando aqui, ela me ajuda a pegar aqui, ó, o viés e trazer para onde está o tecido, deixando alinhado. Se você não tem uma tesourinha como essa, você pode usar um alicate de artesanato, então pode adaptar suas ferramentas. Começo minha costura aqui no meu viés na parte superior e eu dou retrocesso e sigo a costura na margem de meio centímetro do viés. Quando chega cá na outra parte arredondada, eu dou os mesmos piques. Finalizo costurando até o final e dando retrocesso. E fica costuradinho assim, olha, desse lado aqui, a dobrinha do meu viés, eu costuro desde o início, ó, e ela vai vir e vai ficar toda assim. Aí aqui, como que eu faço, ó, nessa dobrinha que a gente fez aqui, como tá costurado, eu só vou vir, seguro aqui, ó, e viro o meu viés desse jeito, ó. Aqui na frente, ó, essa parte que tá costuradinha aqui, eu vou segurar aqui, ajustando ela para dentro, tiro uma pontinha aqui, ó, do meu viés e venho alinhando esse viés aqui, ó, dobrando e dobrando, para que o acabamento fique desse jeito aqui, ó. E aí do outro lado vai ficar assim,
E aqui eu vou vir e vou passar toda a costura rebatendo o viés. Quando chegar na outra ponta, eu vou fazer a mesma coisa. Eu dobro, ajusto aqui, ajusto bem o viés para dar o acabamento rebatendo a costura. É lógico que se você desejar, você pode dar o acabamento do viés na mão, tá bom? E com ele ajustado aqui, eu vou passar a costura para dar o acabamento do viés. E essa mesma costura que a gente fez na parte da frente vai ser a mesma coisa, o mesmo processo que a gente vai repetir na parte das costas. Uma dica para iniciar essa costura aqui, inicie ela um pouco à frente do início aqui. Você faz os pontinhos, dá o retrocesso até aqui o final e depois você segue a costura. E é nessa hora aqui do processo de colocar o viés que eu uso essa ferramenta aqui, ó, que é o auxiliar de costura. Eu pego a pontinha, ó, perceba que ela fura, e aí você pega a pontinha do viés e você vai moldando ele, ó, ajustando para que ele cubra a costura aqui na hora que você tá costurando. E quando chega no final da costura, eu também finalizo com retrocesso. E ele fica desse jeitinho aqui. Se você tiver muita dificuldade de passar esses cantinhos aqui, olha, você pode, antes de passar, como eu disse, colocar clips ou vir aqui, ó, e alfinetar toda essa borda. Eu explico muito sobre o viés curvo, assim, na aula que a gente tem aqui no canal da carteirinha Mia, tá bom? Então lá tem explicando muito sobre costura curva, assim, do viés. Agora, para finalizar, a gente vai repetir o mesmo processo nessa parte aqui de trás da nécessaire. Então, eu começo do mesmo jeito. Coloco o centro com o alfinete, ajusto aqui, olha, na partezinha de cima. Vou dobrar o meu viés desse jeitinho aqui. E quando eu perceber que essa parte vai encontrar com a parte arredondada, eu vou dar piques, tanto aqui como aqui. E nessa hora, com o meu tecido bem alinhado aqui, que é muito importante que ele esteja bem alinhado, olha, eu vou virar a minha aba assim, ó, para que eu tenha esse espaço aqui para costurar e vou aplicar o viés. E eu vou finalizar o meu viés da mesma forma, olha, eu viro a minha aba, venho aqui, puxo ele aqui, posiciono todinho aqui nessa parte de cima, desse jeitinho aqui, e como eu expliquei, você pode alinhar, e aí é só rebater aqui a costura, chegando toda essa parte da sua nécessaire pra cá, e na hora da aba, mesma coisa, a gente vai virar e vai ter todo esse espaço aqui, olha, para costurar. E fica aplicadinho desse jeito aqui. Mais uma vez, olha, aqui em cima eu começo sempre a minha costura um pouco antes e vou dando retrocesso pontinho por pontinho e volto. Se a sua máquina doméstica não suporta uma costura mais grossa de 2 camadas de manta e 2 camadas de viés, você pode vir aqui nesse iniciozinho, dar um pontinho invisível e começar a costura a partir daqui de baixo. Mas não fique triste se você quiser fazer a nécessaire e não quiser fazer ela com viés. Você pode fazer ela sem o viés, toda embutida. Você vai seguir exatamente a mesma marcação que a gente fez na aula do botão, dobrando 1 centímetro, marcando aqui, costurando nessa partezinha do fundo. Na parte da frente você vai seguir a mesma marcação do botão, nas laterais a mesma marcação. E aí, essa aqui eu fiz passando a costurinha e virando a aba, ficou assim desse jeitinho. Se você quiser colocar cianinha, pode colocar seus detalhes. Inclusive, você pode fazer essa parte aqui, olha, com viés e as outras embutidas. E aqui, olha, na parte de dentro, depois de fazer todo o processo, olha, de colocar a aba, marcar o botão, aí eu fui e costurei. Costurei desse jeitinho, minha margem aqui foi de um pé de máquina doméstica, 0,75, mas pode ser de meio centímetro. Então eu costurei desse ladinho, da frente, depois eu vim e costurei também a parte do fundo, tudo igual, gente. Pregando aqui o centro, pregando aqui essas partes,
trazendo até aqui, fazendo os piques. E aí eu vou ter ela desse jeito aqui embutido e vou costurar o forro também desse jeitinho. E você vai escolher, depois que você tiver com ela pronta, olha, se você vai virar, se você for virar, você deixa uma abertura aqui, olha, maior para você virar necessaire. E aí, como você faria se for fazer ela embutida para você virar? Você vai colocar essa aba para dentro, vai vir aqui, ó, colocar o forro assim, desse jeito, passar uma costura e virar. E depois você vai dar o acabamento e volta. Mas você pode decidir também colocar ela desse jeitinho aqui embutido, vir com o forro aqui, ó, colocar na parte de dentro e fazer o acabamento aqui em volta com o viés. E você também vai ter aqui, olha, a sua bolsinha desse jeitinho aqui. Não vai ficar igual a bolsinha com viés, mas de qualquer forma você tem ainda aqui uma mini necessaire. E essa aqui é a nossa peça pronta. Se você chegou até essa parte do vídeo, fica até o finalzinho porque eu tenho uma surpresa para contar para você. Mas antes disso, vamos começar um pouquinho mais sobre a aula. Suas coisinhas vão ficar super bem acomodadas aqui dentro da necessaire porque a aba, ela protege e faz o fechamento dela ficar perfeitinho aqui. Ela cabe bastante coisinha aqui dentro. Aqui eu tenho 8 maquiagens e elas ficam muito bem acomodadas aqui dentro. E isso é bacana para você mostrar na sugestão de venda para suas clientes. Se você preferir fazer a peça sem o viés, ela vai ficar no tamanho menor, então ela vai caber menos coisas dentro. Mas mesmo assim, como eu disse na aula, você vai ter uma peça bonita de qualquer forma, você vai ter uma mini necessaire. Sobre outras opções que eu mostrei na aula de como você pode estar fazendo para colocar alça na sua necessaire, aqui está uma delas, ó. Então eu coloquei aqui a minha argolinha D e posso posicionar uma alça de mão aqui. Caso você queira fazer a alça de mão, aqui no canal a gente tem um passo a passo explicando direitinho como fazer. Basta digitar aí alça de mão Karina Uzeda ou clicar no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Outra forma que eu falei, você pode estar colocando também ela soltinha aqui no meio, a argolinha D, ou fazer como eu fiz. Essa aqui, olha, eu trouxe toda para a parte do fundo e bati um rebite. Então ela ficou desse jeitinho aqui e fica um lugar bacana também para que eu possa vir e colocar uma alça de mão. Mas isso aqui fica sempre como aquelas sugestões que eu gosto de dar em todas as minhas aulas. E eu queria agradecer por você estar aqui no meu canal YouTube, Karina Uzeda. Nós completamos 100 mil inscritos e tudo isso é graças a você. Por isso eu fiz questão de trazer mais uma aula fofa para que seja um sucesso no seu ateliê da mesma forma que é no meu. E essa aqui é uma amostra grátis das minhas aulas virtuais. E se você está assistindo esse vídeo no mês de novembro de 2020, corre para o site karinauzeda.com.br para aproveitar a mega promoção de Black Friday das aulas virtuais Karina Uzeda. São 55 aulas exclusivas Karina Uzeda e elas estão com precinho entre 10, 15 e 20 reais, incluindo os 3 novos projetos. Então não perca tempo, vá lá no site, aproveita a promoção e venha fazer muitas fofuras comigo. Eu quero deixar uma beijoca para você, desejar que você faça essa fofura, me marque com a hashtag #CalUzeda, me siga nas minhas redes sociais e eu espero você aqui nos meus próximos vídeos.